O Egito Eterno. Durante séculos, os deuses protegeram o país. Então, Akhenaton, o faraó rebelde, virou costas aos deuses tradicionais e abalou os alicerces do mais poderoso império desse tempo. Akhenaton foi um fanático religioso ou um precursor de Cristo. Os grandes egípcios. Akhenaton, o faraó rebelde. As pirâmides e os templos do Egito pareciam ser eternos, mas houve alguns monumentos que se desvaneceram quase tão depressa como foram construídos. Tel El Amarna fica 300 km a sul das pirâmides de Gizé. Sob as areias do deserto estão enterradas as ruínas de um dos locais mais enigmáticos de todo o Egito. Há 3.000 anos ocorreram aqui estranhos acontecimentos. Nasceu uma nova religião. Morreu um faraó disforme. E os egiptólogos ainda tentam descobrir o que aconteceu. Nos finais do século passado, Sir Flinders Petrie, o fundador da egiptologia moderna, descobriu uma grande cidade perdida no deserto. A cidade tinha tudo aquilo que ele esperava. Havia templos, palácios, avenidas largas, mas faltava uma coisa. Gone were the scenes of the pharaoh smiting his enemies, marching into battle. There were also no scenes of the pharaoh making offerings to the hundreds of Egyptian gods. There were no gods. A estupefação de Petrie aumentava à medida que as suas escavações progrediam. O faraó estava representado sem qualquer atrativo. Tinha o rosto alongado, o peito proeminente, as ancas largas e as coxas grossas. Durante milhares de anos, os traços que caracterizavam os faraós eram a juventude, o vigor e os músculos bem desenvolvidos, prontos a combater. No entanto, este faraó era disforme. Parecia que tinham deitado para o deserto egípcio um ser de outro planeta. Que aconteceu aqui cerca de 1300 anos antes de Cristo? Para responder a esta questão é preciso começar por conhecer a família do faraó rebelde. O Egito encontrava-se na sua mais gloriosa época. O país nunca tinha sido mais rico, mais poderoso, nem mais seguro. Ao longo do Nilo, os egípcios construíam grandes templos para adorar os seus inúmeros deuses. Quando os deuses se sentiam satisfeitos, o Egito prosperava. O faraó Amenhotep III, pai de Akhenaton, vivia no grande centro religioso de Tebas, a cidade do deus Amon, cujos armazéns de tetos abobadados guardavam trigo, azeite, linho e vinho, necessários à satisfação das necessidades das centenas de sacerdotes que serviam os deuses. A religião era a principal indústria da cidade. E precisamente no centro de tudo encontrava-se Amenhotep III. As suas duas estátuas colossais ainda podem ser vistas na planície de Tebas. Originalmente, essas estátuas guardavam um vasto templo, hoje desaparecido. Em breve, toda a glória e a riqueza de Tebas seriam abaladas por uma revolução como nunca se tinha visto.
Durante os anos de glória do Egito, Amenhotep III esteve à frente do país, de maneira que não é de estranhar que a maior estátua do Museu Egípcio do Cairo retrate esse faraó, acompanhado pela família. There's Amenhotep III. And there's his wife, Queen T. They had 6 kids. And what's important is how the children were treated. There were 4 daughters. There's one of them. The statue's kind of a family portrait. And all 4 daughters were given important titles. There was also a son, Thutmose. He was named High Priest of Memphis. And there was one more son, named Amenhotep, after Dad. He's not on this statue. He's not on any royal portrait. He's not in any royal record. There's a real mystery here. Why was the royal family totally ignoring their youngest son? Parece que Akhenaton revelou umas estranhas tendências desde a mais tenra idade. Talvez se tratasse simplesmente de um garoto especial, com ideias originais. Enquanto o irmão e as irmãs recebiam títulos e honras, ninguém lhe prestava atenção. Quando o séquito real ia aos templos fazer ofrendas ao deus Amon, o jovem Amenhotep ficava no palácio. O próprio Amon repudiava-o. Assim, o príncipe foi excluído das cerimónias religiosas nas quais os irmãos se reconciliavam com os deuses. Tudo girava em torno dos templos e das suas centenas de sacerdotes. Os faraós gravavam orgulhosamente nas paredes do templo as extensas listas onde constava o ouro, a prata, o gado e as terras que tinham oferecido aos deuses. Num só ano, um faraó deu ao templo 51 quilos de ouro, 900 quilos de prata, 2.260 quilos de cobre, 25.000 jarras de vinho, um sem fim de fornadas de pão, 300 medidas de linho da melhor qualidade e 14.850 hectares de terra. Era este mundo que repudiava o garoto. Mas as coisas iam mudar. A seguir ao faraó, a pessoa mais importante da família real era a rainha Ti, a grande esposa do rei. Quando Amenhotep III casou com Ti, mandou aquilo que podemos considerar os primeiros telegramas da história, notificações da boda gravadas em placas com forma de escaravelho. Essas mensagens que foram enviadas para o estrangeiro proclamavam: tomei uma esposa, a rainha Ti, senhora das 2 terras. Os seus pais são Iuia e Tuia. Os pais da nova rainha não pertenciam à realeza. Para quem soubesse ler nas entrelinhas, a mensagem era evidente. A minha esposa é uma plebeia, mas é melhor que a aceiteis como rainha do Egito. A sua estátua mostra-nos uma mulher forte, das que conseguem aquilo a que se propõem. E a sua ambição parecia centrar-se em Amenhotep, o filho, que passaria depois a chamar-se Akhenaton. What Queen T wanted was for her son Akhenaten to be Pharaoh of Egypt. Akhenaten's older brother had died, but there were other contenders. They were fit young sons of the Pharaoh's minor wives. Under normal circumstances, any one of them could have been Pharaoh. But it was Queen T's ugly duckling son who became king. It's a curious quirk of history, but because of T's determination to place Akhenaten on the throne of Egypt, we still live with the consequences. A múmia de Amenhotep III fornece-nos uma pista quanto à maneira como Akhenaton se tornou faraó. A múmia revela-nos um homem velho, gordo, calvo e doente. Na verdade, a dentadura do faraó pode ter sido a causa do período mais estranho de toda a história do Egito, pois os dentes estão em muito mau estado. Amenhotep III deve ter sofrido tanto nos últimos anos de vida que talvez lhe tenha sido difícil ocupar-se dos assuntos de Estado.
Tanto os reis como os plebeus eram vítimas daquilo que comiam. No Egito, o trigo era moído em rodas de pedra, o que parece ser muito saudável, mas não é. Devido a este sistema, quando comiam pão, também ingeriam uma quantidade considerável de terra e areia. Os egípcios mastigavam pão durante anos e os seus dentes sofriam uma agressão permanente. Os médicos desse tempo eram muito eficientes, mas não eram dentistas e, por isso, só conseguiam aliviar as dores que incomodavam o pobre Amenhotep III. Deviam anestesiá-lo com vinho ou até com ópio. E como ele não devia ficar em condições de tomar decisões, é fácil imaginarmos que foi fácil à poderosa rainha conseguir que o seu filho adolescente se tornasse o futuro faraó. Empurrado pela sua ambiciosa mãe, o rapaz marginalizado alcançou o topo do poder. Porém, que tipo de faraó iria ser esse peculiar rapaz de 18 anos? Logo nos primeiros tempos do seu reinado, Akhenaton revelou as suas peculiaridades quando começou a erigir o seu próprio templo em Karnak, o coração religioso de Tebas. Karnak é um labirinto de templos que cobrem mais de 40 hectares. Construído ao longo de 2000 anos, cada faraó incorporava ao conjunto os seus próprios monumentos, a fim de obter a graça dos deuses. Quando Akhenaton deu o seu contributo, o povo do Egito ficou a saber que estava a acontecer algo fora do normal. O recém-nomeado faraó iniciou uma construção com um estilo artístico completamente novo e estranho. Akhenaton aparecia com os dedos dos pés alongados, as ancas largas, os dedos das mãos extremamente compridos, o peito saliente e o rosto comprido. Nunca se vira uma coisa assim num templo egípcio. Mas as novidades não ficavam por aqui. À frente do templo foram colocadas estátuas colossais do faraó que ainda acentuavam mais os seus traços estranhos. E isso não era tudo. O templo estava coberto com imagens de Aton, o disco solar, cujos raios brilhantes se transformavam em mãos que agarravam o Ankh, símbolo da vida. Não apareciam nem Amon, nem os restantes deuses do Egito, que tinham sido substituídos pelo disco solar. As pessoas devem ter perguntado: onde estão os outros deuses? Em breve o saberiam. Pela primeira vez na história, Akhenaton declarou que só existia um Deus. Tinha posto fim a 2000 anos de religião egípcia. No princípio do século XX, os arqueólogos encontraram muitos blocos gravados que tinham sido reutilizados numa construção de um faraó posterior. Estes blocos receberam o nome de Talat, o número 3 em árabe, pois todos os blocos mediam 3 palmos. Ao longo dos anos, os arqueólogos encontraram mais de 40.000 blocos, mas faltavam tantas peças que ninguém conseguia reconstruir os templos, de maneira que os blocos foram sendo armazenados à espera do dia em que alguém soubesse o que devia fazer com eles. Em 1965, Ray Winfield Smith, um empresário norte-americano, concebeu um plano para recriar teoricamente aquilo que não se podia fazer com as pedras. A sua ideia foi fotografar cada um dos blocos, mesmo aqueles que pertenciam a coleções privadas ou a museus. As fotografias tornaram-se peças de um puzzle gigante e, com a ajuda de um computador, a equipa de Smith reconstruiu os templos no papel. Primeiro, numeraram os blocos todos. Depois, o número e a descrição de cada bloco foi introduzido no computador. Em 1965, isto era alta tecnologia. Se numa peça se via a cabeça do faraó e a imagem acabava no pescoço, o computador procurava blocos onde aparecesse o corpo do rei, a começar pelo pescoço.
Quando o computador localizava os blocos que podiam coincidir, Smith pegava nas fotografias e juntava-as para ver se encaixavam. Quando faltava um bloco, um artista preenchia o espaço vazio. Trabalhou-se no projeto durante 6 anos e a reconstrução computadorizada ajudou os egiptólogos a imaginar o que acontecera. O garoto repudiado tinha subido ao trono. Porém, como faraó, Akhenaton não podia continuar a ser excluído das festividades religiosas, que aliás eram em grande número. Durante a festa de Opet, as estátuas dos 3 principais deuses de Tebas, Amon, Mut e Khonsu, eram levadas desde Karnak até ao templo de Luxor. Era uma celebração que durava vários dias e que incluía bailes, cânticos e banquetes. I've often wondered why Akhenaten changed everything. He was king of Egypt. Why rock the boat? But if we're right about him being a rejected child, it would explain everything. He was like Cinderella. When his brother and sisters were going to religious festivals, he was left at home. And look what he was missing. The greatest show on earth. À noite, os sacerdotes de cabeça rapada salmodiavam as suas orações para apaziguar os deuses. Eu sou o pai dos pais, a mãe das mães e o touro das 7 vacas celestiais. Eu abro a boca para falar no meio do silêncio. Eu traço o caminho por onde andam os homens. Eram estas as cerimónias maravilhosas que o jovem Akhenaton perdia. But there's a happy ending, at least for now. Akhenaten becomes king of Egypt. And with his power, he can make everything right. He'll reject the gods of Thebes. They were never his anyway. And he'll have his own private god who loves him, the Aten. And he'll take his new religion and his new god, and he'll leave Thebes and all the childhood suffering. He'll start a new world. The only question is where. O local onde Akhenaton deveria começar a sua nova vida foi-lhe sugerido pelo próprio Aton no 5º ano do seu reinado. Quando Akhenaton se encontrava numa paisagem desértica no meio do Egito, mais de 300 quilómetros a norte de Tebas, o sol ergueu-se no horizonte e pareceu pousar entre 2 montanhas próximas. O hieróglifo de horizonte era precisamente o sol a descansar entre 2 montanhas, e o horizonte representava o princípio e o fim. Era o sinal de que Akhenaton precisava para construir a sua cidade sonhada. Aton tinha-lhe aparecido e indicara-lhe que construísse a sua cidade no deserto inóspito. Chamou ao local Akhetaton, o horizonte de Aton. Akhenaton mandou esculpir estelas nos arredores da nova cidade para marcar os seus limites e narrar a sua visão mística. Sua Majestade apareceu montado no seu grande carro de Electron, como Aton quando se ergue no horizonte. Foi Aton, meu pai, que me disse para construir a cidade. Nunca algum funcionário me aconselhou a escolher este local desértico. A seguir à revelação que lhe indicou o local onde deveria construir a sua cidade, Akhenaton selecionou um pequeno grupo de seguidores e transferiu-os de Tebas para o deserto ermo que Aton havia escolhido, atualmente conhecido por Tel El Amarna. Akhenaton era um líder religioso e iria viver aí com os seus seguidores. Reuniu os fiéis numa das estelas limítrofes do terreno e, enquanto observava a planície desolada onde ia construir a sua cidade, realizou uma cerimónia de adoração. Foi o Sermão da Montanha de Akhenaton. Ó grande ser, Aton, comanda a minha vida. É o meu pai, que não foi concebido por qualquer artesão, mas que aparece todos os dias, ao amanhecer
e ao ocaso eternamente, enchendo a terra com os seus raios e outorgando vida a todos. Akhenaton já não estava sozinho. Agora casara-se com Nefertiti, uma das mais belas mulheres da história. Tinha a sua própria família, uma esposa, 2 filhas e outras 4 que nasceriam depois. O garoto desprezado havia percorrido um longo caminho. Na nova cidade devia ser difícil conter a emoção. Eram os pioneiros de uma religião que acabava de nascer e o faraó era o seu líder. Até ao cristianismo não voltaria a acontecer nada igual. Era um momento decisivo na história do mundo e Akhenaton foi o homem-chave. Mas o resto do Egito aceitaria a nova religião do rei? O faraó rebelde provocou uma grande agitação e um dos homens que foi apanhado no meio da revolução religiosa foi Ramose, o vizir de Tebas. Ramose tinha terminado as paredes do seu túmulo, onde ele, a sua bonita mulher e o resto da família estavam representados à maneira antiga. Estava tudo perfeito, tudo no seu devido lugar, para sempre. E então, Akhenaton mudou tudo. Ansiando seguir a nova política do faraó, Ramose decidiu terminar o túmulo segundo o novo estilo, retratando Akhenaton e ele próprio com o queixo saliente e o nariz aquilino. Também havia pessoas no Médio Oriente que se inclinavam perante Akhenaton. Ramose aparecia igualmente com colares de ouro, que talvez fossem uma recompensa por aceitar o novo Deus. Ou seria um suborno por manter as aparências? O velho Ramose morreu antes de acabar o túmulo, e o cortejo fúnebre do seu enterramento foi pintado à pressa na parede. Ramose tinha um pé na velha religião e outro na nova. Podemos perguntar o que é que ele pensava que lhe ia acontecer no além, se é que existe um além. No entanto, não era só Ramose que tinha dúvidas. Os sacerdotes também faziam perguntas. Que vai ser de nós? Se só existe um Deus, Aton, o que vai acontecer aos grandes templos de Amon, em Tebas? Se o faraó já não acredita nos deuses, que vai acontecer a milhares de sacerdotes? O poderoso clero de Tebas estava furioso com Akhenaton. O faraó rebelde declarara que os seus deuses não existiam, ausentara-se da capital religiosa do Egito e prometera nunca mais voltar. Tinham-se acabado as oferendas reais aos deuses. Os templos não voltariam a receber doações de prisioneiros capturados nas guerras. Os recursos do Egito desapareceriam das cidades já existentes para irem parar ao deserto, a fim de promoverem a construção da nova cidade do faraó. Contudo, os sacerdotes não eram os únicos a sofrer as consequências da nova religião. As mudanças também afetavam todas as indústrias que dependiam da religião tradicional. Os egípcios usavam amuletos, pequenas figuras dos deuses que os protegiam, mas que agora já não tinham qualquer utilidade. Os artífices egípcios que faziam amuletos em forma de escaravelho, nos quais gravavam as imagens dos deuses e os nomes dos reis, ficaram sem trabalho. Assim como os hábeis entalhadores de madeira, que esculpiam as estátuas dos deuses que decoravam as casas egípcias. Que estava Akhenaton a fazer? Porém, aquilo que mais aterrorizava os egípcios era o facto de Akhenaton estar a interferir nas suas vidas no além. This is the Book of the Dead. Look over here. There's the deceased. And can you see what he's holding in his hand? It's his heart. The heart was very important to the Egyptians. They believed that you thought with your heart. It makes some sense. When you get excited, it's your heart that beats quickly, not your brain. That's why on Valentine's Day you send chocolate hearts, not chocolate brains.
And look over here. These four gods, they're protecting the internal organs of the deceased. You see, the Egyptians were resurrectionists. They believed your body would literally get up and go again in the next world. So you had to have a complete body, including your internal organs. And the journey to the next world, that would be made in a boat. Now, if you look over here at the end of the Book of the Dead, it even provides magical oars for the journey. In a sense, this is a map to the next world. But Akhenaten was throwing out all the old maps. He was writing his own. Antes de Akhenaton, as paredes dos túmulos egípcios mostravam o outro mundo, que era muito semelhante a este. Aqui o defunto continua a trabalhar nos campos, mas está melhor. Agora está vestido com o melhor linho e até dá a impressão de que tem ar condicionado. Mas Akhenaton também mudou isso. Em Tel El Amarna, as paredes dos túmulos deixaram de mostrar o defunto no além. Essas cenas foram substituídas por imagens de Akhenaton e da família real, geralmente a adorar Aton. Se existia outro mundo, parecia girar em torno de Akhenaton. A par desta visão confusa da vida, depois da morte, encontramos um dos maiores êxitos intelectuais do mundo antigo, um poema escrito pelo próprio Akhenaton. O teu nascimento ao amanhecer é esplêndido, ó Aton, criador da vida. Quando apareces no leste, enches todas as terras com a tua beleza. És belo, grande, radiante. Quando te pões ao oeste, a terra fica escura, como morta. Todos os leões saem dos seus refúgios, as serpentes mordem. A noite espreita, a terra fica em silêncio, enquanto o Criador repousa na escuridão. Mas Akhenaton não se limitou a mudar só a religião. De repente, desapareceram 1000 anos de arte. Antes de Akhenaton, a arte egípcia pouco ou nada mudara ao longo dos séculos. Hoje em dia estamos habituados a que os estilos artísticos mudem praticamente todos os anos. Mas no Egito, pretendia-se que a arte fosse eterna e por isso era preciso evitar as mudanças. A estátua de um faraó de há 2500 anos antes de Cristo não era muito diferente de outra feita 2000 anos mais tarde. No entanto, Akhenaton decidiu mudar tudo. Acabou com os corpos de músculos idealizados. Akhenaton até aparece com verrugas. O seu lema era viver a realidade. Se o faraó era disforme, era assim que o deviam representar. Nem sequer a bela Nefertiti pôde ignorar a nova política do realismo artístico. O famoso busto de Nefertiti é um símbolo da beleza em todo o mundo. Mas à medida que a rainha ia envelhecendo, também ela passou a ser representada com uma postura encurvada e um corpo envelhecido. Tornou-se moda mostrar toda a família real com cabeças alongadas. A nova arte não foi só libertadora para Akhenaton, como deu uma nova liberdade aos artistas que trabalhavam em Tel El Amarna. Os artistas tinham hipóteses de se expressarem como nunca tiveram antes.
podiam representar cenas íntimas da família real, sem se preocuparem com a tradição. Os seus membros apareciam a beijar-se e a tocar-se, ou a comer juntos. No Antigo Egito, a vida privada do faraó nunca fora exposta aos olhos do povo. Mas Akhenaton também mudou isso. Era como se convidasse os repórteres a fotografar a rainha de Inglaterra a palitar os dentes. Em Tebas, quando era criança, Akhenaton nunca tinha aparecido ao lado da família. Na verdade, ele nunca tinha sido retratado. E agora, em Tel El Amarna, podia ultrapassar o desprezo e afirmar: aceitem-me como sou. Pela primeira vez na vida, Akhenaton podia ser ele mesmo. Depois de concluída, a nova capital oferecia um cenário ideal para a celebração da realeza de Akhenaton. A cidade, que se estendia pela planície, compreendia palácios com estandartes a ondular ao vento e inúmeras estátuas do faraó. Os funcionários da corte viviam nos arredores da cidade e todas as manhãs tinham que se dirigir ao centro através da Estrada Real. Aquela que deve ter sido a avenida mais larga da história antiga foi projetada para a realização de procissões de carros, com Akhenaton à frente do desfile. O garoto desprezado tinha chegado muito longe. Ao longo do caminho, uma ponte ligava o palácio à zona do templo. Aí, Akhenaton e Nefertiti mostravam-se ao povo na varanda conhecida como a Janela das Aparições e lançavam enfeites de ouro e outros presentes àqueles que queriam honrar. A cidade tinha mais de 10.000 habitantes. Havia funcionários, sacerdotes, comerciantes, artífices, barqueiros, e todos viviam com as famílias. Deviam estar encantados com as suas novas vidas, com as suas novas casas e com os seus novos princípios. Akhenaton tentava criar uma utopia, mas nem todos estavam felizes. O faraó deleitava-se com o calor do sol, mas alguns embaixadores de nações estrangeiras regressavam aos seus países com queimaduras. O rei da Assíria escreveu a Akhenaton: por que é que os meus mensageiros têm que esperar ao sol? Esse sol tão forte vai matá-los. Se o rei gosta de apanhar sol, que o faça e que morra de calor. This is where it all happened. Akhenaton actually walked this street, and one of his followers lived in this house. Akhenaton probably rewarded him with gifts of gold. He wanted his followers happy. You see, Akhenaton was a flower child of the 60s. He wanted everyone happy, everything beautiful, everyone loving everyone else. Unfortunately, the world doesn't work like that. Akhenaton had been isolated too long. He didn't understand people. He had created a beautiful, idealistic religion that was way ahead of its time. But the people just didn't get it. Estavam habituados aos deuses que podiam ver, gravados na pedra. Deuses com bonitos corpos masculinos e femininos e cabeças de animais. Aton, o deus de Akhenaton, era uma abstração. Era o princípio básico do universo, a luz. Mas os súbditos de Akhenaton não conseguiam perceber isso. Não era um deus no qual pudessem confiar em tempo de privações. Além disso, existia um elitismo que deve ter confundido os eventuais adoradores do disco solar. Aton nunca estendeu os seus raios sobre eles, fazendo-o apenas em relação à família real. Aton era o deus pessoal de Akhenaton, apoiava o rei e dedicava-lhe um amor incondicional. Talvez substituísse o pai, que o tinha abandonado. Mas os únicos que adoravam Aton eram o faraó e a família. Todos os outros tinham que se conformar com a luz que Akhenaton refletia. Era quase como se a nova religião tivesse dois sistemas, o sistema plebeu e o sistema real. Na sua cidade sagrada do deserto, Akhenaton estava muito longe do sofrimento que experimentara durante a infância em Tebas, mas também estava afastado da realidade. Havia problemas no paraíso,
o Egito estava a morrer. Durante mais de 10 anos, Akhenaton vivera na sua amada capital, com o pensamento fixo na religião e no seu deus pessoal, Aton. No entanto, ninguém se tinha preocupado com o país. Era como se o czar de todas as Rússias tivesse transferido a capital para a Sibéria e se pusesse a escrever poemas. O exército egípcio, que já fora o mais poderoso de todos, estava debilitado. Os países estrangeiros já não enviavam tributos e desde os postos remotos da Síria e do Líbano, os embaixadores egípcios escreviam ao rei a dizer que já não eram temidos. As cartas de um dos seus príncipes mais leais, Ribadi, falam da falta de respeito tanto por Akhenaton como por ele. A partir da sua posição fortificada, Ribadi queixava-se. Conspiraram entre eles, e isso faz-me temer que não exista um homem capaz de me salvar das suas mãos. Sinto-me como um pássaro apanhado numa rede. É preciso termos presente como é que Ribadi estava isolado e longe. Para que as tropas egípcias chegassem até ele, tinham que avançar através de Gaza e Canaã em direção ao vale de Beká, na Síria, e depois para norte. Esse território foi sempre hostil. Ainda hoje podemos ver as fortificações que os cruzados construíram 2000 anos mais tarde, assim como testemunhos das batalhas medievais que aí ocorreram. Era daqui que Ribadi escrevia. Se não fosse o exército egípcio a salvá-lo, mais ninguém o faria. Ribadi escreveu várias vezes a avisar Akhenaton quanto à enfraquecida posição do Egito e a pedir-lhe que enviasse tropas. A sua última carta também não teve resposta. Não posso atravessar a porta, escrevi para o palácio, mas não tive qualquer resposta. Fui ferido 9 vezes e temi pela minha vida outras tantas vezes. O infeliz Ribadi não era o único. De outras embaixadas egípcias chegavam mais lamentos, que nunca obtinham resposta. O domínio egípcio do Médio Oriente desaparecera e Akhenaton parecia não saber, ou se sabia, não se importava. Afastado dos problemas do Egito e talvez mergulhado na sua própria realidade, Akhenaton devia ser muito feliz com o seu novo Deus, a sua nova família e a sua nova cidade. Contudo, após 14 anos de casamento, Nefertiti, a sua bela mulher e companheira, morreu. A outra esposa, Kia, também falecera, de maneira que não tinha nenhuma mulher a seu lado. Akhenaton crescera entre mulheres. As suas 4 irmãs e a sua poderosa mãe, a rainha Ti. Nefertiti esteve sempre ao seu lado e partilhou dos seus sonhos. Kia, a sua bonita segunda esposa, também foi importante para ele. E até teve direito a um templo. Agora, as 2 esposas tinham morrido e Akhenaton estava sozinho. A grande experiência do deserto estava prestes a terminar. Após 17 anos de reinado e com apenas 30 anos de idade, Akhenaton morreu e desapareceu da história. Alguma vez saberemos o que se passou em Tel El Amarna? As estátuas reproduzem Akhenaton como ele era na realidade? Muitos pensam que a única maneira de saber isto é encontrar a múmia de Akhenaton. Foi precisamente isso que alguns egiptólogos pensam que aconteceu em janeiro de 1907. De todas as múmias reais encontradas, nenhuma suscitou tanta polémica como a que foi descoberta no túmulo 55 do Val dos Reis. No princípio do século XX, Theodore Davis, um milionário norte-americano que estava a escavar no Egito, encontrou um túmulo no qual se havia voltado a enterrar um sarcófago do período amarniano. O túmulo estava por acabar e o enterro fora feito à pressa. Numa das paredes e no chão havia painéis de madeira dourada e neles via-se a imagem danificada de Akhenaton a adorar o disco solar e o nome da rainha Ti. Num nicho
estavam 4 bonitos jarrões de alabastro com os órgãos internos da múmia. No chão jazia um sarcófago que, apesar de muito deteriorado, ainda conservava restos da sua beleza de outros tempos. Tinha milhares de joias e pedras semi-preciosas incrustadas em forma de asas protetoras. No entanto, as cartelas que continham o nome do ocupante estavam destruídas. Todos os que participavam na escavação do túmulo pensavam que conseguiriam identificar a múmia que estava no sarcófago quando se levantasse a tampa e examinasse o corpo e as inscrições das faixas ou das joias. Quando chegou o dia de desenfaixar a múmia, todos os presentes estavam conscientes da importância histórica desse momento. Após mais de 3.000 anos, iam ser os primeiros a ver a cara de um rei ou de uma rainha do Egito. When they raised the lid to the coffin, a mummy was revealed, wrapped in gold leaf. But as they began unwrapping the mummy, something out of a horror movie happened. As soon as they touched the mummy, it crumbled to dust, leaving the excavators with a pile of disarticulated bones at the bottom of the coffin. But beneath the skeleton, the last sheet of gold seemed to have the damaged name of Akhenaten written on it. The pelvis was wide, like a female's, but Akhenaten had always been shown in his statues with a wide pelvis, and the head was elongated, like Akhenaten's. It all seemed to fit perfectly. Some of those present were absolutely convinced they had found the mummy of Akhenaten. No entanto, atualmente, a identidade da múmia do túmulo 55 continua a ser um mistério. Por que é que Akhenaten e a família real foram sempre representados disformes? A resposta talvez esteja nas mãos de uns cientistas que estudam uma doença conhecida como o síndrome de Marfan, uma deformação genética que danifica os tecidos conjuntivos. É provável que Abraham Lincoln sofresse do síndrome de Marfan. Alguns dos sintomas são o rosto alongado, o queixo proeminente, os dedos dos pés e das mãos compridos e finos e uma forma especial dos olhos. Isto faz-nos lembrar um certo faraó, não acham? E se Akhenaten padecia desta deficiência genética, as suas filhas tinham 50% de hipóteses de a herdar, o que explicaria porque é que apresentavam todas sintomas semelhantes. A doutora Jessica Davis é uma das mais conhecidas especialistas mundiais deste síndrome. This is our patient right now. No, I recognize this Well, yeah, profile. Even I know who this is now. Are there any features that might suggest Marfan if this guy walked into your office? I think that the suggestive things here is just the elongated face, that long, narrow face. But also, this is a handsome individual. So that those are two things that I would be looking at. Someone who has essentially regular features, but long and narrow face. But the diagnosis of Marfan's wouldn't really depend on a facial appearance. Right. So I think it's important just to say that these are people truly who have Marfan syndrome have normal facial features, but they look Gothic and more classic. Now, typical of the period, the art is elongated hands, and let me show you the kind of real exaggeration kind of thing. Now that's a hand that's almost unnatural, the way the finger Yeah. goes. Is there anything like that with long fingers with Marfan or? This very slender limb would certainly be suggestive of an underlying connective tissue disorders, as with these very long, thin fingers. And what you can see here is that he's kind of dislocated this a little Yeah. bit. It looks flexible. Now, let me show you a foot. First of all, these are very thin limbs. The hand and arm were suggestive. The ankle certainly is suggestive. And this is a very long, elegant kind of foot with long toes. I mean, again, that's something that we would be measuring out in the clinical diagnosis of a person with Marfan syndrome. So yes, that's suggestive. Given the face, the hands, the Right. feet,
the body, the skeletal structure. Would you send this man for a Marfan diagnosis? Would you? Would I do more? And get an echocardiogram would and you send for everything? Yeah, I would probably. I think that this is a fascinating thesis sounds story, reasonable, and the thesis is and the hypothesis is one that deserves looking at, and I think looking at other members of his family. Okay, so without more ado, Bob Breyer will speak to us. Havia outra paragem no caminho do síndrome de Marfan. Era preciso conhecer o ponto de vista das pessoas que padecem dessa doença. Não poderiam elas explicar o comportamento de Akhenaton? Well, I dressed very differently, sometimes even exaggerating my difference and wearing long capes and very much, well, if I'm different, well, look at me, I am different. That's interesting. I never thought of that, of people accentuating. I kind of could understand sort of just going away, but accentuating is interesting, because almost what Akhenaton does. Akhenaton's period is called the Amarna, and it's Amarna art. The hands are very extreme. Now, look at this guy. This is Akhenaton's hand. Take a look. Well, See the it? finger's long. Yeah, the And end of the there's like joint. this But I don't think you can extra do that. Even you, I don't think you can do that, Julie. But yeah, but, You did it sort of like that. see, but it's Yeah, interesting, this- isn't it? this does something But is that something that peculiar. seems similar, or the hand? Yeah. It could. Did they ever check on his toes in any of the art? Your Did they feet, ever the show the toes. toes? Does he have Yes, I did. Marfanoid There was toes? one Okay, So okay, it here you could go, also kid. fall Yeah, inward. put your foot right there. trying What, on shoes what do you now. think? Look at his Do you think so? They do Lift that up, I can't actually see that. Hey, Elder, pass it around. Left, No, so pass thank it you. around. Don't worry Look about at the his baby film. toe. The baby toe is... And then look at the Look at really the long, is it that long? long toe is very long. What I'd really like to ask you is, we have a theory that we're going to present, and from you people, I'd like to know if it makes sense. The theory is that Akhenaton, because he may have looked different, may have been shunned as a child. He had siblings, but he doesn't appear in any of the family portraits. He doesn't appear in the statues, any of the paintings. And is it reasonable to you people that perhaps, because he was put aside as a child, that maybe when he became king, he decided to reject everything and just say, this isn't my religion, this isn't my town, this isn't my family, I'm moving out and I'm changing everything. Is that something that either you've experienced or, in terms of Marfan, seems reasonable? The family rejecting him is very much possible. Yeah? Yeah. From my own experience, this very much can occur. Are you the only one with, are you the only one in your family? It was my father who passed away in 1975, and the family really, and still to this point, really does keep me at the margins. Really? Yeah. The way you look is very important in life. And if you look different, and you can't be called a Mongolian, black, or gay, or, they don't have a name. At the time, I discovered very late that I had the Sure. Marfan. My father still denies that I have it. So the attitude of my family was denying it, but So that- there was a shame. Yeah. Well, if if the family is in denial, if you have a kid often that looks different, Yes. and they're not acknowledging that, and the rest of us never got to be the ruler of a country, Yeah. so we don't exactly know what we would do. But finally, having had that denial around you all your life, it might be very nice to suddenly say, no more of that. This is who I am and this is what I look like. Isto pode muito bem ser o mais próximo que consigamos estar de Akhenaton, para sabermos realmente como é que ele se sentia. Mas ainda persistem alguns mistérios. Mesmo ao morrer, Akhenaton revoltou-se contra as tradições do Egito, recusando-se a ser enterrado no local onde descansavam os seus ancestrais. Escolheu para seu túmulo um vale remoto perto de Tel El Amarna, que faz lembrar o Val dos Reis, onde o pai fora sepultado. Talvez a criança que nele ainda existia procurasse ser aceita. No seu túmulo iria descansar o mais original pensador que o mundo antigo alguma vez conhecera. Tinha prefigurado o monoteísmo de Moisés e a tranquilidade e a esperança de Cristo, muito antes que o povo egípcio fosse capaz de o aceitar. Pouco depois da morte de Akhenaton, os seus seguidores, incapazes de compreenderem aquilo que o faraó tinha pregado, abandonaram a cidade e regressaram a Tebas e aos deuses tradicionais. Akhenaton foi considerado herege e o seu nome apagado dos monumentos do Egito. No futuro, seria do seu jovem filho, um faraó chamado Tutankhamon, que toda a gente iria ouvir falar.
A ousada experiência do deserto tinha acabado. A efêmera capital foi rapidamente coberta pela areia. O egiptólogo norte-americano James Breasted disse de Akhenaton: com ele morreu um espírito como o mundo nunca tinha visto. Uma alma corajosa que enfrentou destemidamente o poder da tradição imemorial. Este homem, numa época remota e em condições adversas, tornou-se o primeiro idealista do mundo e também o primeiro individualista. É terrível, mas é verdade. Há 3.000 anos, o rebelde faraó Akhenaton escandalizou os habitantes do Vale do Nilo ao pregar que só existia um Deus. No entanto, menos de 100 anos após a morte de Akhenaton, Moisés pregaria nas margens do Nilo aos israelitas um só Deus e o monoteísmo. Hoje, nas mesquitas, milhões de egípcios ouvem os almohadenes afirmar que só existe um Deus, que se chama Alá. A ideia de um único Deus, que outrora foi a crença radical de um herege isolado, é agora partilhada por muçulmanos, cristãos e judeus em todo o mundo. A visão de Akhenaton continua.